Olá, ouvintes da Jovem Pan, bem-vindos. Vocês que estão pelas redes sociais também, telespectadores, ouvintes pelo rádio. Estamos começando o Jornal da Manhã dessa quarta-feira, hoje dia 20 de maio de 2020, feriado em São Paulo, ponto facultativo nas cidades do estado. Será que alguém, em meio a essa pandemia, vai estar trabalhando com ponto facultativo? Pois é, essas e outras discussões nós vamos trazer no programa de hoje, na edição mais curta, no rádio, em torno de 20 minutos, e depois também na internet você pode conferir desde o Panflix, no YouTube e também na nossa página no Facebook, que é Jovem Pan Prudente. Muito bom. A gente vai trazer a palavra dos nossos comentaristas, Adolfo Padilha, Fernando Gessi e Adilson Brevileri, que estão na ponta da linha via aplicativo Zoom, cada um no seu local de trabalho, vai trazer o destaque de hoje. Vamos começar com Fernando Gessi. Bom dia, Eudes, Padilha, Brevileri. O meu destaque hoje vai para uma promotora de São Paulo. Ela já fez um alerta a Bruno Covas, que já na cidade já existem possibilidades de saques e vandalismo na cidade de São Paulo. Isso aí já é muito preocupante, mostrando sinais aí dos problemas do isolamento social. Bom dia, Adolfo Padilha. Bom dia, Eudes, bom dia a todos aí da bancada, aos ouvintes da Jovem Pan. Eu reforço a esperança. Meu destaque hoje é para a cloroquina. Apenas 3 estados do Brasil ainda não estão usando o remédio que promete uma esperança. Eu acho que a gente não deve tirar a esperança das pessoas. Então, se há uma possibilidade, tanto testemunho de pessoas que têm usado, inclusive muitos médicos, por que não acreditar enquanto a cura definitiva não aparece? Muito bem, vamos lá para o bom dia do Adilson Brevileri. Olá, Eudes, bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Olha, eu estou abrindo hoje a nossa participação aqui de uma forma bastante surpresa. Como que a mesma justiça que julga o pedido de um município nega o pedido de outro nas mesmas situações? É o caso que aconteceu com o presidente Venceslau, que teve um pedido feito ao Tribunal de Justiça para que pudesse haver uma flexibilização de abertura do comércio local, com consciência de toda a segurança necessária, mas foi negado. É uma coisa que realmente nos surpreende, porque a justiça para um é diferente para o outro. Muito bem, então a gente vai começar com esse assunto, falando com o Adolfo Padilha, que é bem próximo ao Duran, tem informações sobre essa questão aí, não é, Adolfo? É lamentável, eu acho que o Adilson está certo, né? O pensamento é tanta divisão, tantas incertezas, mas a certeza deles todos parece ser uma única, viu, Adilson? Eles têm a certeza que o isolamento da forma que está sendo feito é o correto. E eles têm tantas incertezas sobre se deve ser assim ou não, que alguns desembargadores entendem de um jeito, outros entendem de outros, alguns juízes entendem que pode flexibilizar com os cuidados, outros acham que não. O grande exemplo é aqui que você acabou de citar, em Epitácio, o mesmo tribunal dá permissão para flexibilização com cuidados, e para o prefeito Duran em Venceslau não foi concedido tal pedido de flexibilizar com os cuidados que ele apresentou o comércio do presidente Venceslau, como também em Martinópolis, com o doutor Cristiano, a mesma coisa. Isso é lamentável e tudo isso tem uma origem. Essa origem, infelizmente, começou lá em cima, no nosso STF, que já por algumas vezes, principalmente nesse mandato do governo do presidente Bolsonaro, interfere de forma direta aos poderes que deveriam ser harmônicos. E ao STF, caberia apenas resguardar a nossa Constituição. O ato que ele deliberou sobre que governadores e prefeitos poderiam definir sobre como fazer o isolamento, ele rasgou a Constituição Federal, eu formado em Direito, e rasgou tudo aquilo que eu aprendi sobre o que é a função do STF. E assim cria essa divisão toda. O juiz, para chamar para ele a responsabilidade de liberar, se colocando no lugar do juiz ou do procurador, do desembargador, é uma coisa pesada, diante de tantas incertezas. Mas se isso lá em cima tivesse sido feito pelos preâmbulos legais, da forma que tinha que ter sido feita, não estaria acontecendo essa divisão de pensamento e a dúvida sendo muito mais forte do que o momento. E o momento do Brasil agora é o seguinte: precisa de gente que tenha atitude, pessoas que tenham decisão. Alimentar a dúvida em quem teria que tomar a decisão é um perigo muito grande para toda a sociedade brasileira. Fernando Gessi.
Realmente, eu concordo com o Padilha, ele está corretíssimo nas suas colocações. Hoje nós temos um sistema de governo onde foi criado até pelo francês Montesquieu, onde nós temos o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Ao poder executivo cabe a administração do país, a elaboração dos programas e os projetos públicos, né, os programas de ordem social, econômico, transporte, toda a organização do país. Ao judiciário cabe a ele a interpretação legal da nossa Constituição, e não, na verdade, fazer o que eles fazem hoje, né, que é julgar roubo de galinha e habeas corpus para corrupto. Isso aí é um verdadeiro absurdo. E também ao nosso legislativo, que caberia aí a criação das leis, o monitoramento, a parte da verificação da conduta do governo e a sua própria corregedoria interna. O que nós vimos hoje é lá atrás, onde foi criado o sistema onde a harmonia entre os poderes ela teria que existir, os pesos e contrapesos e os freios e tudo mais, e nós acabamos descobrindo que a nossa Constituição, conforme eu já digo há um bom tempo, ela é cheia de falhas, porque até hoje ela não conseguiu prever quando que uma pessoa corrupta deve ser presa por roubar 2 bilhões de reais e um coitado que rouba 10 reais vai preso, e também outros problemas de ordem legais. Ou seja, nós temos hoje a dita harmonia entre os poderes, que no passado ela foi realizada através da corrupção. Era, na verdade, a corrupção que mantinha a harmonia. E agora, para acabar de arrebentar com o negócio inteiro, nós temos aí o quê? O nosso legislativo aprovando leis, projetos de leis, para suprirem as deficiências de ICMS e ISS dos municípios, onde o governo gostaria que tivesse uma contrapartida e não a terá. E para fechar a régua mesmo, encerrando, nós temos agora a flexibilização da lei de responsabilidade fiscal, onde o que vai acontecer? Nós vamos voltar a termos os grandes problemas do passado envolvendo corrupção, tudo à base da desgraça alheia chamada morte. E isso aí me preocupa muito e eu espero que resolvamos isso da melhor forma. Bom, esse ano é ano de eleições municipais, está no calendário, está tudo certo para as eleições municipais no calendário, mas está surgindo em Brasília, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou ontem, terça-feira, que o Congresso Nacional já está discutindo o adiamento das eleições municipais deste ano, sem prorrogar o mandato dos atuais prefeitos. O adiamento seria uma prevenção por conta da pandemia do novo coronavírus. Adilson Breviglieri, você acha uma boa essa adiar as eleições? Olha, eu fico numa dúvida bastante cruel, viu, rapaz? Porque vai ferir mais uma vez a nossa Constituição por conta dessa pandemia aí, né? Agora, tem muita gente que gostaria que fosse adiada para continuar aí o mandato atual dos prefeitos e vereadores. E tem muita gente que acha que daria para fazer uma nova eleição. Mas olha, a gente está na mesma situação, né? Se você coloca o isolamento social, você prejudica a economia. Se você muda as eleições para mais 2 anos para frente, você vai estar também ocasionando um caos para alguns municípios que tiveram aí péssimas administrações, que não tiveram condições de executar sequer nenhuma promessa feita em palanque. Então, a gente fica num paradoxo também, né? Se você prorroga, você martiriza mais um período. Se você faz eleição, há a possibilidade de você renovar e a cidade começar, os municípios começarem a andar de fato. Adolfo Padilha. Olha, essa é uma corrente que está crescendo muito, né? A gente, até uma semana atrás, a gente ouvia possibilidades. De anteontem para cá, em Brasília, já o próprio Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, já declarou que é quase uma unanimidade os deputados quererem adiar as eleições. O que nós, do lado de cá, precisamos entender o porquê de querer adiar as eleições. Vocês acham que é o porquê, que é o bem da comunidade, da sociedade? Não. Existem aí interesses próprios. Eu vou tentar explicar rapidamente aqui. Adiar para o ano que vem é uma possibilidade muito grande diante do desgaste político que a crise causou em muitos prefeitos e governadores. Isso é óbvio, nós discutimos isso aqui todos os dias. Então, vem agora em novembro uma eleição onde
vamos dar um exemplo como prefeito do Presidente Prudente, ele, além de outros problemas, ele vai ser acusado de não ter feito nada durante a crise com os comerciantes. Então, dando exemplo daqui, outros tantos prefeitos e principalmente aqueles que são apoiados pelo governador que está com o maior desgaste eleitoral do Brasil hoje, que é o João Dória. Então, há um interesse político deles de fazer o quê? Levar essa eleição para o ano que vem, para dar uma esfriada, uma baixada na bola, e os prefeitos que de alguma forma estão indo mal das pernas tentar dar uma recuperada na sua administração. Existe uma corrente que já pede para que as eleições sejam juntas em 2022. Aliás, Adilson, essa mudança, em termos técnicos e financeiros, o Jess pode confirmar isso, seria muito bom para o Brasil. Isso é um pedido que eu faço parte dessa corrente, de juntar as eleições para que o Brasil não fique parando em dois anos, e isso custa muito caro. Só que, por outro lado, olhando para o lado do balcão deles, é muito provável, Jess, que eles vão apoiar 2022, porque se o Bolsonaro continuar forte, popularmente como ele está hoje, corre o risco de eleger a maioria das prefeituras, ou as principais prefeituras do Brasil. Então, resumindo a miúda, tudo é interesse político, nada é interesse para a gente. Ou seja, eu acho bem provável que as eleições possam ser adiadas até o final do ano que vem, e tomara os prefeitos que aí estão meio capenga aproveitem essa oportunidade e reveja seus atos administrativos e a qualidade da sua administração. Fernando Jesse. Realmente, essa parte de adiarmos as eleições, ela está sendo amplamente discutida. E quanto a unirmos as duas eleições em 2022, nós temos o lado positivo, que é o lado da diminuição aí com relação aos gastos de campanha, com relação ao fundo eleitoral e tudo mais. Outra vergonha que nós temos nesse país, que é nós gastarmos aí 2 bilhões de reais para elegermos os mesmos, porque todo mundo sabe que esse dinheiro aí, ele só vai alimentar os caciques dos partidos e tudo mais. Agora, existe um outro lado também, uma outra corrente, que é muito problemático. Por quê? Porque nós não conseguimos eleger pessoas de qualidade para ocuparmos nossos cargos aí de legislativo e executivo, onde a sociedade tem uma dificuldade muito grande em fazer o acompanhamento, a leitura, o estudo dos seus candidatos, e nós colocaríamos aí um cenário onde nós elegeríamos desde o prefeito, desde o vereador até o presidente da República. Então isso precisa ser muito bem estudado. Com relação a postergarmos aí as eleições, eu acredito o seguinte, eu vou ser bem sincero, se eu fosse hoje um prefeito de uma cidade, no meio a esse caos que nós estamos hoje, eu lutaria com unhas e dentes para que não houvesse essa possibilidade. Por quê? Nós temos administrações, como o Padilha falou, administrações caóticas, irresponsáveis, que vão cair na malha dos tribunais de contas estaduais. Eu me livraria dessa situação caso eu estivesse dentro deste cenário. Agora, eu acho que as eleições, por questões constitucionais, conforme o Adilson falou, elas precisam ser realizadas durante este ano. E eu acredito que se não nós mudarmos aí a situação com relação ao coronavírus, nós vamos ter eleição em novembro, em dezembro, porque se passar esse ano, eu acredito que as coisas vão ficar piores do que estão. Porque, infelizmente, quem não mostrou capacidade em 4 anos não vai mostrar em 2. Muito bem, olha, hoje é feriado em São Paulo e foi decretado ponto facultativo em todo o estado. E tem mais, gente. O governador do estado, ou melhor, a prefeitura de São Paulo, junto com o governador do estado, considerou agora antecipar os feriados, fazendo um feriadão até domingo, causando um caos na cidade de São Paulo e também muitas confusões. Hoje pela manhã eu estava assistindo uma emissora de TV e pessoas que estavam na fila para quimioterapia e fazendo tratamento tiveram que ser adiados, cancelados por conta desse feriado e diversos desdobramentos por conta dessa antecipação dos feriados. Vamos lá então, Fernando Jesse. Ontem, inclusive, nós nos divertimos com os memes aí que foram colocados nas redes sociais, dizendo que semana que vem, eu inclusive já estou perguntando aí quem vende roupa branca para nós comemorarmos aí o Natal e na outra semana talvez já o Carnaval, né? Vamos antecipar tudo isso aí, comprar fogos aí, porque nós vamos... o que eu vejo é o seguinte, é um erro atrás do outro, é uma arbitrariedade atrás da outra. O que está acontecendo? Nós tivemos eles anteciparam ali a questão dos feriados e logo em seguida
baixaram uma resolução do tipo, olha, pessoal, vamos fazer o seguinte, por favor, não desçam para o litoral. Isso aí virou até uma questão, né, judicializada, inclusive, pelas prefeituras. Falou assim, não, calma lá, vocês decretam feriado aí em cima e jogam todo esse pessoal aqui para baixo depois, eu colocaria aquele pedágio da Imigrantes e da Anchieta a R$500 aí de a volta. Aí eu queria ver quem é que ia ter peito para descer ali para o litoral. Por quê? Porque para o litoral os números já estão ficando cada vez mais problemáticos. Né? Então isso aí mostra realmente, atesta mais uma vez a total falta de capacidade administrativa, tanto do prefeito de São Paulo quanto do governador. Porque é importante lembrarmos que toda essa problemática poderia ter sido evitada lá atrás com o fechamento de aeroportos e o cancelamento do carnaval, que são 5 grandes epicentros que nós temos hoje aqui no país. Aí vou até pedir para o nosso amigo Adilson complementar isso aqui, porque ele também se mostra muito preocupado com relação a esse tipo de conduta dos nossos governadores e do prefeito de São Paulo. Vamos lá, Adilson. É a mesma questão que envolve também o rodízio, né? Proíbe as pessoas de utilizarem os carros para poder ir para o trabalho, para fazer as coisas que necessitam, questões de saúde, outras questões importantes na vida de cada um, mas lota o metrô, lota os ônibus, fica todo mundo aglomerado. Vamos contaminar essa turma toda aí para que aí a gente consiga ter o número real mesmo de quantos casos que são, quantas mortes tem, para poder continuar isso aí. Agora, essa questão de emendar aí o Corpus Christi, né, a consciência negra, que é um feriado que acontece efetivamente na capital de São Paulo, cara, isso é uma loucura, né, bicho? Pelo amor de Deus. As pessoas estão precisando trabalhar, as pessoas estão precisando ganhar o pão, o almoço ou o jantar. E eles estão proibindo as pessoas cada vez mais de poder buscar o seu alimento, de buscar o seu sustento, de colocar a comida na mesa para a família, de maneiras totalmente equivocadas. Isso é uma loucura, uma utopia. Você acha que antecipar o feriado vai mudar alguma coisa? Pode até piorar por conta dessas aglomerações que supostamente pode acontecer, que é o caso da Baixada Santista, que você acabou citando aí. É o fim do mundo, é um total despreparo. Esse Bruno Covas, realmente, eu até tinha um pouco de esperança que ele pudesse surpreender em algumas questões administrativas, que pudesse fazer diferença, mas infelizmente está sendo um boneco, um ventríloco na mão desse governador maluco, que é esse Dória, né, meu? Adolfo Padilha. Olha, eu vou falar sobre a incapacidade de gestão do Dória, a gente ia bater no mesmo prego todos os dias de manhã aqui. Mas tem uma coisa muito importante aí, meus amigos, que é o direito de ir e vir. Nós estávamos falando em ferir a Constituição de mudar uma eleição. Pior do que isso, está sendo proibido as pessoas de poderem ir e vir, como diz a nossa Carta Magna. Isso é muito perigoso. Esse planejamento totalmente equivocado do governador João Dória sobre o prolongamento dos feriados não teve nenhuma composição de pessoas do setor, seja o setor médico, setor empresarial, enfim, ele não junta as pessoas que são diretamente atingidas com essas medidas que ele toma. Isso acaba ficando muito pior. São Paulo passa o que passa, porque o governador João Dória não quis impedir o carnaval. Ontem eu vi uma matéria, inclusive na Jovem Pan, de um membro do governo, onde ele dizia que o carnaval não poderia ser cancelado porque o carnaval trouxe perto de 8 bilhões em receita, 15 milhões de turistas para o Brasil. E esse mesmo governo, quando se defende cuidados, quando se defende a gente não isolar da forma que está isolando, eles falam que agora não pode falar em dinheiro, tem que falar em vidas. Então você vê que até o discurso deles são discordantes, até o discurso deles não são combinados. Por quê? Porque é tudo na base de uma mentira. O governo de São Paulo, ele não age com a verdade. Ele está sendo questionado e fortemente, inclusive pelo Caio da Jovem Pan, que ontem, pelo segundo dia do debate que ele foi, o Caio, que era o comentarista aqui da Jovem Pan, ele faz um desafio público ao secretário do Estado para demonstrar em números quantos leitos de UTI São Paulo tem. O Samidama, que é o comentarista do Pânico, ele já vem há quase 20 dias no programa do Pânico, dizendo que ele precisa dos números de São Paulo, porque ele está sendo considerado, muitos estados estão usando o estudo que ele está fazendo para localizar o tal da curva e o tal do pico, que ele já fala que já passou. Só que São Paulo não fornece para ele os dados.
Então é isso que a gente tem que começar a questionar. E para finalizar, ontem o prefeito de São Sebastião disse o seguinte: eu não vou fechar minhas praias, eu não vou deixar os meus ambulantes sem trabalhar. Se ele fechou lá em cima, o problema é dele. Aqui está aberto. O cara falou abertamente ontem na televisão. Para reforçar, relembrar vocês o seguinte: o isolamento social da forma que está sendo feito aqui no Brasil não foi feito em lugar nenhum no mundo. É mentira. Nenhum lugar do mundo ficou fechado por 60 dias, da forma que está fechado aqui. Outra coisa que também que a grande mídia não fala, vocês podem pesquisar, nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa aqui no Brasil, com governadores autoritários e imperialistas, que por ser oposição ao governo Trump, estão fechando o Estado e o povo está indo nas ruas. Então não é coisa só de brasileiro, que nem alguns tentam pregar nas redes sociais. A gente precisa começar a pesquisar, a gente precisa começar a sair das redes sociais e cobrar resultado efetivo de quem governa os nossos destinos. Mais uma vez, o governador Dória demonstra uma incapacidade de gerência, e agora que nós precisávamos de um grande gerente para um momento de crise. É lamentável, é uma pena. Muito bem, nós estamos encerrando o Jornal da Manhã. Para você que está ligado aqui no 101,7 da Jovem Pan Presidente Prudente, encerrando porque daqui a pouquinho tem o Pânico e outras discussões e também a turma alegre aqui do Pânico no comando do Emílio Surita. A gente vai continuar na internet, nas nossas redes sociais. Muito bem, dando sequência aqui ao nosso programa de hoje, as vendas praticamente zeradas após a interdição da Praça da Bandeira, mudanças para o terminal urbano, os boxistas do Camelódromo de Presidente Prudente sofreram mais um golpe na sequência, com o início da quarentena provocada pelo coronavírus. E ontem apareceu uma novidade aí, visando facilitar o contato dos boxistas com seus clientes durante o período de pandemia. O aplicativo desenvolvido pela Fundação Educacional Inova Prudente, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, SEDEP. Dilson Brevieri, será que vai funcionar esse aplicativo aí? Vai dar certo para os boxistas? Olha, eu acho bastante interessante, porque o mundo digital hoje é uma realidade praticada por compradores, consumidores no Brasil inteiro, né? A gente tem dentro de casa pessoas que estão utilizando dessa ferramenta para poder adquirir produtos. De uma maneira geral, é o que está girando o mundo hoje, né, em tempos de pandemia. Agora, uma coisa que a gente... vamos falar um pouco do Camelódromo, falar das obras do Camelódromo, né? Pela estimativa anunciada pela Prefeitura, no ano passado, que as obras estariam concluídas em meados de julho, início de agosto. E você passando por ali, você percebe que parece que as obras não estão andando conforme a gente gostaria que andasse, ou pelo menos aparentemente uma visão de quem passa por lá de fora ali, né? Ontem eu, curiosamente, passei por lá e consegui detectar que realmente existem já algumas coisas bastante adiantadas, são questão das fundações, né, para poder suportar o prédio que vai subir, o calçamento na Praça da Bandeira também, que são aqueles tijolos agrupados que estão sendo feitos pela empresa que ganhou a licitação. A gente percebe que realmente está andando. Agora, o prazo, do jeito que está lá, eu acho que não vai ser cumprido, né? Do jeito que está ali, provavelmente, talvez só em dezembro, e olhe lá ainda, né? Não sei, é a minha impressão. Será que conclui, Fernando Gess? Eu acho que dificilmente, muito difícil. Inclusive, eu também acompanhei ali com o pessoal, participei das audiências públicas, tanto com o pessoal do PUM, com relação à utilização do espaço de práticas esportivas, também participei com relação ali ao pessoal a organização do Camelódromo, o Ataíde, o Chicão, grande abraço a eles, inclusive. E eu acredito que dificilmente. Eu corto cabelo ali perto, né, embaixo do pontilhão, nosso amigo ali. E esses dias eu fui ali cortar cabelo, né, o modo agendado que nós estamos fazendo, e fui ali fazer uma observação com relação àquilo. Realmente, foi o que o Adilson acabou de falar. Impossível aquilo ali acabar esse ano, nas situações, e o que me estranha muito é que a atividade de construção, ela é tida como essencial. Então eu não sei por que aquela obra está parada. Poderia estar aí andando, gerando ali um pouco de renda e amenizando os problemas que nós estamos tendo na nossa economia, né, principalmente a esse tipo de trabalhador, que é de uma classe que está passando por dificuldades muito grandes, e nós estamos vendo aquilo ali parado. Então,
é realmente uma coisa muito estranha. Com relação à tecnologia aplicada aí à venda dos camelódromos, eu acho que tudo que envolve tecnologia hoje, ela é muito válida. Nós estamos vivendo a era do conhecimento. Eu sou da área de tecnologia, inclusive, eu amanhã, às 20 horas, estarei numa live dentro da minha página no Facebook, onde eu vou conversar com as pessoas justamente sobre isso, onde a tecnologia e as novas tecnologias vão atuar para ajudar a reerguer a nossa economia. Então, quem puder acompanhar, às 20 horas, vai estar na minha página no Facebook. Então, eu acredito sim, é válido? É válido. Como é que vai ser construído? Não sabemos ainda, porque até então nós não tivemos acesso ao aplicativo para vermos ali a sua real efetividade. A aplicabilidade, que é o que nós estudamos quando implantamos alguma coisa nesse sentido, é a aplicabilidade, a efetividade. E aí nós vamos analisar de uma maneira muito clara. Mas foi o que o Adilson acabou de falar. É outra arbitrariedade também, é outra coisa que eu gostaria, eu não consigo entender. Talvez aí o Adolfo nos explique, mas eu não sei essa tal atividade essencial que existe uma certa dúvida em relação a isso. Adolfo, explica para a gente então. Eu vou falar um pouco do aplicativo. Primeiro, parabenizar o secretário Rogério, o Alessio sempre está criando alguma coisa nova. Eu sei que ninguém consegue agradar a todo mundo, mas a gente tem que tirar o chapéu na grande evolução que o presidente Prudente teve com a criação da Inova. Acho que o Gerson concorda com isso. Não discuto aqui a participação política, o grupo que coordena ou não coordena, mas o Prudente hoje tem um polo tecnológico que é muito legal. Quem não conhece tem que ir lá na Inova conhecer. Realmente foi um avanço para o presidente Prudente o trabalho que o Rogério Alessio fez. Eu estava lendo sobre o aplicativo, eu também trabalho com tecnologia. O aplicativo ele vai ser mais para demonstrar o tipo de produto que eu vendo, por exemplo. Você vende ali dentro do camelódromo. Ele ainda não tem uma plataforma de pagamentos e nem de venda. Então, ele é meio manco, mas segundo o secretário, vai evoluir para o marketplace. O que é o marketplace? Você vai poder entrar na página do fulano lá do camelódromo, ver o produto que ele tem e ali pelo aplicativo mesmo você poder comprar esse produto. Por enquanto, é como se fosse um folder eletrônico, para dizer que tal box, tal pessoa no camelódromo tem tais produtos no seu portfólio para poder ser oferecido. Resolveu um problema? Resolveu. A pessoa vai ligar e aí ele vai entregar, porque senão a pessoa vai lá buscar, aí não resolveu o problema. Então vai evoluir para um marketplace. Sobre a obra do camelódromo, eu sempre fui contra essa obra. Eu acho que há muito tempo o camelódromo ele perdeu a justificativa da existência dele. Existem pessoas lá que precisam, existe, mas é uma grande minoria. Então fazem de outras pessoas uma condição especial que um cidadão comum não tem, de ter um espaço que tem um conceito legal para poder atender pessoas de baixa renda, que atende pessoas que hoje não são mais baixa renda. Então, eu acho que esse dinheiro poderia ser aplicado em outro lugar. Mas, já que foi aplicado lá, eu também acho muito difícil essa obra ficar pronta esse ano, até mesmo pelos modos operantes da própria prefeitura e também por causa do evento da crise, né? Que a crise pegou todo mundo de surpresa e é como o Gerson falou aí outra hora, os prefeitos se alongarem os mandatos, vamos ter que prestar muita atenção nas atitudes, nos atos, porque o Tribunal de Contas vai estar todo mundo em cima, mas também ressalvo uma coisa aqui que eu tenho que ser justo. Em relação a esse quesito, o presidente Prudente está bem servido, porque o prefeito Nelson tem uma origem jurídica, tem uma origem familiar, e ele não é um cara que tem esse viés de fazer as coisas erradas. Mas, mesmo assim, eu acho que a obra do camelódromo esse ano não fica pronta. Muito bem, vamos atualizar os números do coronavírus hoje em Presidente Prudente. Nós tivemos 641 notificações, 513 descartados, 29 aguardando resultados, 28 pessoas hospitalizadas, 99 casos confirmados em Presidente Prudente. Essa semana subiu muito o número de casos confirmados. E nós continuamos com 8 óbitos. Essa é uma boa notícia, né? Aliás, além disso, nós tivemos 62 curados. Muitos bons os números, né, Adilson Brevilhério? Eu diria que são números excelentes, né? Porque se a gente fizer comparativo com outros municípios aí, a gente está numa situação confortável. Não só aqui, Presidente Prudente, que é a maior cidade desta região administrativa, mas se você analisar todos os municípios, os 53 municípios que envolvem a nossa região administrativa, eles têm casos que nos deixam bastante felizes, né? A Diamantina, que é uma cidade um pouco maior, ela apresentou aí apenas 2 mortes confirmadas,
E cogita-se lá na cidade que essas mortes não foram ocasionadas devidamente ao Covid, que são pessoas que já tinham antecedentes ou outras enfermidades que acabou agravando, talvez, com a chegada do Covid, que a pessoa já está bastante debilitada, né? Mas tem bastante municípios na nossa região que não tem nenhum caso confirmado, são pouquíssimos casos que estão em análise ainda por conta dos resultados do exame, e a gente, de uma certa forma, a gente chega mais uma vez passando um traço na conta que a nossa região, de uma maneira geral, já podia estar voltando às atividades normais, voltando aí com a abertura do comércio, claro, pontualmente com todas as seguranças de higiene, com distanciamento de pessoas, com forma diferenciada de atendimento para que não haja aglomerações e tal. Então, a 10ª região administrativa do Estado de São Paulo, ela já poderia, pelos números apresentados hoje, voltar à sua flexibilização, à abertura do comércio. É uma coisa que a gente não consegue entender, sempre batendo na mesma tecla. Fernando Gessi. É aquilo que nós já estamos falando aí há muito tempo. Se nós tivermos aí um conjunto de ações onde envolvam a parte social, econômica, administrativa, o próprio módulo de conduta nosso ser modificado, nós criarmos aí hábitos saudáveis e responsáveis para que enfrentássemos essa crise de uma outra maneira, onde você vai sair de casa, tudo bem, não tem problema você sair de casa, é essencial que você saia? Sim, é essencial que você saia. Por que nós não criamos, por exemplo, um atendimento diferenciado com relação a horários? Vamos atender os idosos que também precisam sair de casa, afinal de contas não dá para ficar ali dentro de 60 dias, vão morrer de fome, precisa comprar comida, precisa fazer o básico. Então essas pessoas poderiam aí ter horários diferenciados, ou pelo menos uma orientação quanto ao horário, já que os idosos gostam de sair de manhã para atender, fazer os seus negócios, então os bancos poderiam atender esse pessoal num horário diferenciado. A questão lá do isolamento é necessário, eu sou totalmente a favor do isolamento quando ele tem que ser necessário. Vai sair de casa? Sai por uma necessidade que seja relevante. Agora, fechar o comércio, continuarmos na situação que nós temos agora, não dá. Mas eu acho que se nós fizéssemos aí um planejamento inteligente, uma campanha pesada, mas pesada que eu falo, é pesada mesmo, mostrando você morrendo, que nem nós fazemos em cigarro. Olha, se você for contagiado, se você não tomar os cuidados possíveis, né, você vai morrer, entendeu? E aí sim, a sociedade começa a entender que é problemático sim. Agora, nós vamos começar, conforme a promotora de São Paulo alertou, Bruno Covas, a sua cidade vai começar a ter todos os problemas sociais que vocês não tinham. E isso poderia ser evitado. São Paulo vai chegar numa situação onde não irá mais ter controle. Quanto mais o tal do pico do contágio. Esqueçam. São Paulo já está uma situação totalmente sem controle, ali vão ter que adotar outras medidas. Mas é conforme o Adilson falou, a régua foi passada da mesma forma para todas as cidades do estado de São Paulo. Isso vai acarretar problemas talvez irreparáveis, porque hoje nós já temos muitas empresas que não estão mais conseguindo nem ao menos fazer para abrir o necessário. Bom, a notícia que chegou de última hora aqui para o Adolfo Padilha analisar. Olha, o Ministério da Saúde divulgou hoje, quarta-feira, o protocolo que libera o SUS o uso da cloroquina até para casos leves de Covid-19. Até então, o protocolo previa medicação somente para casos graves. Aquele tão sonhado protocolo saiu nessa quarta-feira, Adolfo. Pois é, antes de deixar claro aqui que a morte é iminente para todos nós, né? Então a gente nunca pode se esquecer disso. Cuidado com a saúde, mudança de hábitos, talvez o coronavírus veio para que a gente entenda que a gente tem que mudar muitos hábitos da nossa vida no cotidiano. Não só para cuidar do corona. Nós temos uma dengue aí que anda avançando letalmente e ninguém está falando dela. Esse feriado prolongado, teve pessoas que teve cirurgias necessárias e tratamentos necessários cancelados. Ou seja, essa pessoa que precisava de uma quimioterapia, ao não fazer, a doença vai se potencializar. Sobre o cloroquina, o que eu quero dizer é o seguinte, Wilson. Volto a dizer a palavra esperança. O homem não vive sem esperança. Eu acho um absurdo você ver até alguns profissionais da área batendo na cloroquina como se fosse uma coisa louca, como se fosse uma coisa de alucinação. A cloroquina é um remédio que já existe há mais de 70 anos. Né? Ela é utilizada há mais de 70 anos. E ela, se bem tomada no momento certo, na hora certa, ela está dando resultado positivo. É importante as pessoas entenderem isso.
ela não é a salvação de tudo, ela é a esperança de uma salvação. Como é que você quer tirar a esperança de uma pessoa? Você já teve alguém no leito de morte? Você já teve alguém da sua família fazendo um tratamento de doença por 1, 2, 3 anos? Dessa pessoa um dia acordar e falar, estou curado. Quem já teve isso, como eu já tive, sabe do que eu estou falando. Então você não pode tirar essa esperança das pessoas. Fez bem o governo federal de liberar agora para o tratamento leve. Segundo os médicos que a gente conversa, que são amigos da gente, que estão em vários lugares do Brasil, eu já disse aqui uma vez que eu estou num grupo de ex-nadadores, onde tem vários médicos, todos eles estão usando, estão dizendo que está o mundo inteiro que está usando, enquanto não vem a bendita vacina, enquanto não vem o remédio que todos nós esperamos, por que não usar a cloroquina? Então... Muito bem, nós estamos tendo... Pode falar, estava cortando a internet. A grande diferença que eu vejo aqui do governo federal para muitos outros governos, Jesse, Adilson e Eudes, que pelo menos o governo federal tem atitude. Se ela está certa ou errada, isso nós vamos ver no futuro. Se ela vai custar vidas ou não, até agora, custava antigamente. Porque as doenças continuam, os problemas de leite sempre teve, que a gente já disse aqui. Mas nesse momento de guerra, a gente precisa de atitude e coragem. Isso a gente vê no governo federal. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso Jornal da Manhã desta quarta-feira, 20 de maio de 2020. Eu gostaria de agradecer ao Fernando Jesse pelos seus comentários, a Dilson Breviglieri e também a Adolfo Padilha, e dizer que nós, se Deus quiser, estaremos de volta amanhã, a partir das 11h30 da manhã, ou nas redes sociais. Nos ajude também publicando os vídeos, enfim, compartilhando os vídeos para que essa mensagem chegue a um maior número de pessoas possível. Grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Abraço a todos.